Seguir os nossos. Bom, boa noite a todos e todas. Hoje é o nosso evento de lançamento do dossiê da Revista de Estudos Empíricos em Direito, que foi organizado pela professora Maiara, professora Thaís, professora Goretti. E, para iniciar, passo a fala para o nosso editor, professor Marcos Vinícius Schenck Teres, para fazer uma fala inicial. Professor Marcos. Boa noite. Antes de tudo, é um prazer estar aqui hoje, dentro desse evento super importante, nosso dossiê de 2021, do nosso número de 2021, né? Gostaria de, inicialmente, falar um pouco, né, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a revista, o que é a Revista de Estudos Empíricos em Direitos, qual é o objetivo dela. A gente tem por objetivo, na Revista de Estudos Empíricos em Direito, em fomentar, divulgar a produção de pesquisas empíricas das diversas áreas do conhecimento que dialoguem diretamente com o direito, com a área jurídica, né? A gente acredita que a consolidação e a disseminação de pesquisas empíricas transdisciplinares, e parece que o nosso dossiê, né, que esse dossiê tão bem organizado e tão bem estruturado, ele está muito adequado, né, a essa questão de uma compreensão mais qualificada do fenômeno jurídico e de todas as questões envolvendo a relação do direito em seus diversos níveis, legislativo, executivo, etc., né, e como essas questões sociais, né, elas se tornam mais relevantes, né, e o papel do direito se torna importante a partir do momento que a gente traz essas realidades para a pesquisa empírica, né, utilizando todo o instrumental metodológico da pesquisa empírica. É importante dizer, né, que hoje nós trabalhamos com uma publicação de fluxo contínuo, né? A gente fez essa modificação agora, a partir do ano de 2021, então a gente tem aí, né, trabalhos, a gente aceita trabalhos, né, ao longo de todo o ano, e eles vão sendo, assim que todo o procedimento vai sendo feito, submissão, análise por parecerista, revisão, eles já vão sendo encaminhados para publicação. Com isso, a gente aumentou, né, efetivamente o nosso, inclusive a gente diminuiu o prazo, né, para publicação. Uma coisa importante, né, que eu gostaria de salientar é que a revista, né, nesse último ano aqui, nós tivemos várias notícias importantes, como a nossa indexação pelo Scopus, né, o que leva a revista a um patamar mais qualificado dentro da estrutura aí editorial, né. Sem falar que nós já éramos aí, aumentamos uma série de indexadores, né. Hoje nós estamos no Diadorim, DOAJ, EDIPLUS, High Online, Latindex, Europub e Road. Então, assim, nós assinamos também a Declaração de São Francisco, né, sobre acesso à pesquisa. Então, com isso, a gente está tentando cada vez mais, né, transformar essa nossa revista num periódico de efetivo alcance, né. Bom, mas com relação ao evento de hoje, né, eu estou aqui em nome da editoria, primeiramente para agradecer o trabalho incansável das organizadoras do dossiê, né, professora Thaís Lemos Duarte, Maria Goretti Marques de Jesus e Maiara de Souza Gomes. Essa publicação não teria sido possível sem o cuidado, sem a atenção, sem o desempenho, sem o incansável trabalho delas para poder realizar todo esse processo, inclusive de busca por pareceristas, qualificação dessas revisões. E, especialmente, eu gostaria de agradecer a Belissa Piva Machado também, que é a nossa assistente editorial, que ficou responsável, né, em nome dela, né, eu agradeço todos os demais assistentes que trabalharam, que ajudaram a Belissa, mas principalmente a Belissa, por todo o trabalho e toda essa comunicação entre as organizadoras e a revista. Eu espero que, de algum modo, a gente tenha podido suprir todas as dúvidas, as dificuldades, e embora seja um processo, às vezes, árduo, de um trabalho extenuante, a gente espera que vocês tenham, como as editoras, né, Thaís, Goretti, Maiara, tenham sido bem recebidas, porque esse era o nosso principal objetivo aqui na revista, fazer com que a gente, de fato, né, alcance essa parceria frutífera
na vida acadêmica, né, por meio da editoria da revista, em nome da Ludmila Ribeiro, que não pôde estar aqui hoje, né, nós fazemos essa parceria. A Ludmila é até mais afeta ao tema que vocês trabalham do que eu, né, por questões de especialidade, mas, de qualquer forma, eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz de estar aqui, de poder representar a editoria, porque o trabalho de vocês não é importante única e exclusivamente por ser produtos, né, nós estamos apresentando à sociedade produtos de pesquisa empírica, mas produtos de pesquisa empíricas que impactam na nossa realidade social, na nossa realidade política, na nossa realidade legislativa. Então, eu acho que mais do que um produto, é um produto da ciência para a transformação da realidade social. Eu acho que vocês merecem todos os elogios pelo cuidado, todos os autores recebam também o nosso agradecimento, né, por terem se dedicado e por se dedicarem a um estudo tão importante para a sociedade brasileira e para o avanço, né, do direito, no sentido de transformar essa nossa realidade cruel, que é a questão da tortura ainda persistente em vários âmbitos da sociedade brasileira. Eu gostaria de, por fim, então, deixar esse agradecimento e desejar um maior sucesso, não só aqui neste evento, mas principalmente que este produto, né, que esse excelente dossiê possa alcançar muitas pessoas, muitos estudiosos, para que a gente possa mudar e transformar a nossa realidade brasileira. Muito obrigado a vocês por essa dedicação, muito obrigado aí a Catarina, que organizou o evento, que é a nossa responsável pela comunicação e marketing da revista. Então, nós estamos aí agora nos enveredando por várias redes sociais, e a Catarina tem nos ajudado muito nisso. Eu acho que este evento eu acredito que ele seja o primeiro, assim, um dos muitos que ainda nós faremos, né, ao longo desses períodos aí. E para finalizar, só lembrar também, aproveitar que aqui nós estamos no evento, que nós estamos também com um outro dossiê, um outro edital aberto, que são os dossiês sobre direitos digitais. Nós prorrogamos um pouquinho o prazo aí para que as pessoas possam submeter mais trabalhos. Eu acho que essa boa experiência, né, com a questão da tortura, no sentido de que a boa experiência com que se produziu em relação nesse dossiê sobre a tortura, apesar, pensando aí que o que a gente está produzindo pode transformar, que nós possamos fazer mais dossiês a partir dessa boa experiência com o dossiê, né? E possamos aí transformar mais realidades no campo da realidade social, política e econômica brasileira. Eu gostaria de agradecer e passo a palavra aí para a Catarina para prosseguir as nossas... E mais uma vez, meus parabéns a todos os autores, autoras e as organizadoras do dossiê. E muito obrigado por terem feito a escolha da Revista de Estudos Empíricos em Direito para essa importante discussão. Eu acho que a gente tem mais que agradecer por vocês terem aceitado fazer essa parceria conosco. Muito obrigado. Bom, professor Marcos, muitíssimo obrigado pela sua fala. De imediato já passo a palavra para a professora Mayara Gomes, que vai dar prosseguimento, falar um pouco sobre o dossiê, no qual ela é uma das editoras. Muito obrigada. Obrigada, Catarina. Primeiro, cumprimento todo mundo que está aqui na sala, aquelas pessoas que nos assistem, que ainda vão nos assistir. Só quero reforçar vários agradecimentos nesse momento inicial, né? A minha fala é um pouco mais formal, institucional, por que desse dossiê, por que dessas reflexões. Inicialmente, agradecer muito a Revista de Estudos Empíricos em Direito, que é um espaço que tem se consolidado tanto no campo do direito, mas também com essa possibilidade de fazer discussões mais complexas e interface com outros campos do conhecimento, né? Muitos dos pesquisadores, das pesquisadoras que submeteram suas propostas nem sempre são vinculados diretamente a grupos de pesquisa do direito, mas que ressaltam a importância, né, do direito como um campo de pesquisa em interface com a pauta, seja de direitos humanos, seja da violência, seja da segurança pública, e neste caso da questão da tortura.
Então, Marcos, como o representante aqui, né, da revista em específico, muito obrigado por esse espaço. Aproveito também para agradecer a professora Ludmila Ribeiro, que sempre esteve conosco, gostou muito da sugestão da proposta do dossiê. Agradeço muito a Belissa, que recebeu diferentes e-mails da nossa parte, pedindo ajuda, mudança de pareceristas. Então, muito obrigada, Belissa. A Catarina também pela execução desse evento aqui, pela possibilidade da gente fazer um momento de discussão e de celebração desse dossiê, e também vou agradecer a Elora, que não está aqui presente, mas que também foi uma parte importante na construção desse dossiê por parte de vocês. Então, da minha parte, da Gorete, da Thaís, certamente a gente só tem a agradecer pela disponibilidade do espaço e do bom acolhimento que a gente fez, aliás, que a gente recebeu, tanto do ponto de vista institucional, mas também da acolhida das ideias e da proposta que é o próprio dossiê. Além disso, quero muito agradecer por todos aqueles que submeteram suas propostas ao dossiê. Eu sei que é um tema que muitas vezes a gente ressalta em diferentes trabalhos, né, que é um tema que ainda exige um pouco mais de abordagem por parte das ciências sociais, do próprio direito. É um tema bastante complexo e, ao mesmo tempo, bastante presente na história social do Brasil. Então, a temática da tortura, acho que ela tem uma possibilidade e um universo ainda de análises e reflexões que, em parte, foram preenchidas pelos pesquisadores e pelas pesquisadoras que submeteram suas propostas. E Thaís, eu e Gorete ficamos muito felizes com os trabalhos que foram aqui submetidos e acolhidos para esse dossiê. Também gostaria muito de fazer uma menção a Thaís Duarte, que hoje não pode estar conosco presente, mas que é uma pessoa que trabalhou ativamente tanto para a execução do dossiê, bem como outras ações que a gente tem feito desde o início aliás, mais sobretudo desde o início do final do ano passado. O dossiê ele acaba sendo um momento de fechamento de um ciclo de discussões e de propostas que a gente tem feito com outros pesquisadores, com outros ativistas, e o dossiê vem para cristalizar um pouco desses processos e reflexões que a gente fez em diferentes momentos, né? Então, em março desse ano, a gente fez um seminário internacional que tem o mesmo nome, e aliás, um nome semelhante ao que esse dossiê se propõe. Nós tivemos mesas de discussões com diferentes participantes, trazendo essa discussão da temática da tortura para o Brasil, alguns reflexos, impactos e, sobretudo, pensando em possibilidades de superá-la nesse contexto brasileiro. E aí, essa participação de cada um dos pesquisadores que estão aqui também envolvidos, ou que aqueles que não puderam também participar diretamente do dossiê, foram fundamentais para que a gente trouxesse também algumas das discussões propostas nesse dossiê. Além disso, a gente fez um curso em junho, né? É um curso de extensão também com a mesma temática, então foi um outro espaço de discussão. E agora, por fim, o lançamento desse dossiê com diferentes artigos, abordagens e metodologias, se pretende deixar como pontapé inicial para que outros pesquisadores possam utilizar como referência e dar sequência também às suas análises, assim como outros pesquisadores e pesquisadoras que aqui estão presentes e que fazem da tortura um objeto de investigação, de análise, de militância e de política também em suas vidas. Registro também o agradecimento a instituições que têm nos seus pesquisadores filiados aqui a diferentes programas de pós-graduação e de grupos de pesquisa que também participaram de alguma forma desse processo. Então, daquele que faz parte, que é o Segurança, Violência e Justiça da Universidade Federal do ABC, o CEVIJU, o Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança, o CRISP, da Universidade Federal de Minas Gerais, que a Thaís é vinculada, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, que aqui tem a Gorete, o Marcos, que é o NEV-USP, o Núcleo de Estudos de Cidadania, Conflito e Violência Urbana, o NECVU da UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem aqui o Rafael também participando, e, por fim, o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense, o CAF, da Unifesp, que também participou desses processos de discussão ao longo desse ano sobre a temática da tortura. Registro também que as universidades federais têm um papel muito importante, né, as universidades públicas nesse processo, uma vez que são espaços onde que essa discussão tende a ser construída, né, tem sido construída desde o processo de redemocratização, sobretudo, então aqui o NEV como uma própria referência desse campo, mas por diferentes espaços do Brasil a gente também reforça a importância desse espaço para a discussão de um tema que é tão urgente ainda no Brasil. Bom, passado isso, só queria dizer que um pouco das ideias que a gente trouxe aqui para o dossiê e para aprofundar essa discussão, então, vem um pouco desse movimento de ampliar um pouco o debate. A gente sabe que muitas vezes
a discussão em torno da violência institucional e da tortura e outras formas de violação de direitos num formato acadêmico, fica muitas vezes restrito a diferentes grupos, mas acho que é uma tentativa da gente continuar pautando um tema que segue ainda sendo bastante importante de ser debatido no Brasil, sobretudo num contexto que a gente tem observado de acentuados retrocessos no país, e a tortura não deixa de ser uma expressão da flagrante violação de direitos em diferentes espaços institucionais e sociais também. Acho que o dossiê reflete um pouco disso, que faz desde uma discussão mais abrangente do ponto de vista legislativo, até em dinâmicas de segurança privada, em relações em espaços institucionais de privação de liberdade, sejam de adolescentes ou de pessoas adultas. Passa também por questões mais urgentes e imediatas no Brasil, que é o superencarceramento no país. Então, o dossiê traz diferentes chaves analíticas para interpretar esse fenômeno da tortura no Brasil, e a gente, com esse dossiê, também tinha o objetivo de permanecer nesse debate, né? Fazer desse debate um contínuo para que sirva para outros pesquisadores e, de certa forma, que o debate permaneça vivo. Queria novamente agradecer a todos aqueles que fizeram suas submissões. Acho que o momento é mais para a gente ouvir o que os autores pensaram com suas propostas, a gente aprender um pouco mais, que é sempre importante aprender. Os artigos são de ótima qualidade, o que corresponde também ao perfil da revista, que é uma ótima revista, e tem a sua excelência no que se propõe. Então, a gente fica muito feliz que os trabalhos correspondam e tenham se sobressaído além das expectativas do que eu, Thaís e Goretti tínhamos idealizado inicialmente. Então, acho que eu posso passar para o próximo autor, ou você chama, Catarina, e agradecer novamente todos aqueles que nos assistem, agradecer aos presentes e agradecer a colaboração de cada um de vocês, que esse dossiê só seria possível porque diferentes pessoas pensaram em diferentes análises e estão aqui nesse momento, de certa forma, celebrando a importância de fazer dessa reflexão da superação da tortura no Brasil uma marca presente e para que haja um futuro diferente em relação à violência e à violação de direitos no Brasil. Bom, professora Maera, muitíssimo obrigada. Eu já passo a fala para o professor Rafael Godoy, que submeteu seu artigo, e a gente vai fazendo esse encadeamento, então, de falas, para que os autores possam falar o título do seu trabalho, os objetivos, trazer um pouco da contextualização, a metodologia empregada, resultados e conclusões. O tempo de fala pode ser entre 5 a 10 minutos, eu vou avisando no chat, e a ideia é que depois das apresentações a gente possa ter uma discussão e uma troca, assim, pautada no diálogo aqui no nosso evento. Então, já passo para o professor Rafael Godoy para que ele faça a sua fala. Obrigado, Catarina. Vocês me escutam bem? Posso seguir? Queria... enfim, eu sou Rafael Godoy, eu sou pesquisador de pós-doutorado do PPGSA, né, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ, e sou também pesquisador do NECVU, como a Mayara já adiantou aí. Queria, obviamente, começar agradecendo a revista, é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de publicar já na Rede, um espaço que eu prezo demais, uma revista que eu faço questão de acompanhar pela qualidade do debate que ela traz e das contribuições que trazem. Eu fico muito satisfeito de poder fazer parte desse time já reincidente, me sentindo quase da casa já. Queria agradecer também a Goretti, a Thaís e a Mayara pela parceria nesse último período, né, no debate todo que a gente vem tentando promover sobre a questão da tortura em tempos tão adversos, né, como o Fábio Simas, parceirão, está aí também ressaltando no chat. Queria também cumprimentar o Fábio, o Marcos, os diversos colegas que estão aqui, que estão e que não puderam estar também. Enfim, o texto que eu propus para o dossiê tem o seguinte título, né, O Benefício da Dor, Paradoxos da Intervenção da Corte Interamericana de Direitos Humanos numa prisão do Rio de Janeiro. Eu me propus analisar a partir de uma resolução específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018, estabelecendo uma série de medidas
para o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, uma prisão de regime semiaberto, que fica dentro do complexo de Jericinó, que tinha apresentava uma superlotação particularmente intensa e condições de saúde e saneamento particularmente degradantes, o que acarretava num avolumar de mortes um pouco desproporcional, se a gente pensar no sistema do Rio de Janeiro como um todo ele degradante, mas ali uma certa concentração de óbitos que motivou a Defensoria Pública do Rio de Janeiro a propor uma ação junto à CID, que depois redundou numa ação da Corte Interamericana e que, em novembro de 2018, teve como um episódio particularmente, significativo, a emissão dessa resolução, que estabelecia o seguinte, que cada dia de pena cumprido nessa unidade particularmente degradante valeria por 2 dias de pena cumprida, que é uma medida absolutamente inédita no nosso contexto, tem alguns antecedentes no cenário internacional, na Itália e tudo, na Colômbia, alguma coisa também nessa direção. Foi um tema debatido quando da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 347, que, formalizou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, mas que ficou ali num voto minoritário. Tem essa questão da compensação das penas antijurídicas, né? Dessas penas ilegais cumpridas em situações degradantes. E aí eu analiso, a partir de uma pesquisa feita no acervo do Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio, que é um órgão muito ativo que acompanhou esse processo desde o começo. Eu analiso a construção desse instituto do cômputo diferenciado, porque isso não estava presente nas demandas originais da Defensoria, e eu procuro investigar como que aparece, né, essa questão do cômputo diferenciado, e depois eu analiso, a partir de uma análise exploratória de 30 processos de execução penal, em que se aplicou, né, ou que a Defensoria pediu, né, a aplicação do cômputo diferenciado, o que aconteceu com elas, né? E aí é muito interessante ver como a Vara de Execuções Penais, a VEP do Rio de Janeiro, se vale do mecanismo da analogia para integrar esses dias como uma remissão de pena, né? Como uma remissão para entrar no sistema da execução penal, para operacionalizar essa questão. As condições degradantes daquela prisão acabam por se equivaler ao trabalho e à oportunidade de estudo. É isso que me parece mais significativo, e me parece que essa condição absolutamente excepcional acaba por revelar um certo, digamos assim, fundo da nossa pena que se generaliza, né, em todas as prisões, em que se toma o mais absoluto sofrimento físico, a própria tortura, né, como um expediente plausível de remissão, né, e de ressocialização, né? Lembremos que a remissão pelo trabalho, pelo estudo, é o que mais temos de próximo da concreção de algo que objetiva uma ressocialização no sistema carcerário, né? E aí, quando se equivale pelo Instituto do Cômputo Diferenciado a tortura ao trabalho e ao estudo, me parece revelador do que é essa pena que se aplica, né, no nosso contexto. Digamos assim, esse é o principal foco de problema que o texto procura enfrentar, né, e postulando justamente essa questão dos paradoxos, né, uso a imagem da faca de 2 gumes, né, como algo que se pretende desencarcerador, mas que acaba, por outro lado, né, instituindo essa condição de tortura como digamos assim, uma base de cálculo para a própria execução penal. Então, portanto, no mesmo movimento em que nega e que procura remediar essas condições degradantes, acaba por aceitá-las e introduzi-las na lógica do cumprimento da pena, né? Um pouco essa dimensão paradoxal que eu tento lançar à luz. E, enfim, é um pouco essa contribuição. Espero que o texto tenha, desperte o interesse aí da crítica e dos pesquisadores.
e afins, e ativistas, enfim, e do pessoal que está envolvido nessa discussão, e fico completamente aberto, né, a receber aí pelas redes, vocês podem me procurar por aí, e mandarem sugestões, críticas e contribuições aí nesse debate que é tão importante. É isso. Obrigado, pessoal. Muitíssimo obrigada, professor Rafael. Já passo a fala para a professora Lara Falcão, que escreveu em coautoria com o professor José Luiz de Amorim Raton Júnior. Oi, boa noite. Vocês estão me escutando? Pronto, boa noite, gente. É realmente um prazer, assim, integrar o dossiê e estar aqui para apresentar o trabalho. Eu queria saudar os demais autores e autoras e agradecer à revista e às editoras pelo espaço para discutir nossa pesquisa. Eu acompanho o trabalho das editoras enquanto pesquisadoras. Goretti é uma referência de pesquisa para mim desde a graduação, então eu realmente fico bastante feliz com esse diálogo. Bom, meu nome é Lara, eu sou doutoranda em Sociologia na UFPE e eu participo do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas de Segurança da UFPE e do CRISP da UFMG. O artigo que eu e o Raton escrevemos e submetemos ao dossiê se chama Os Bacharéis e a Tortura, Percepções de Operadores do Sistema de Justiça Criminal sobre as Dinâmicas da Tortura Policial. E nele a gente discute alguns dos resultados da minha pesquisa de mestrado, que foi orientada por Raton e que foi feita em 2020, a partir de 37 entrevistas semi-estruturadas com juízes, promotores e defensores públicos em atuação na área criminal de Pernambuco. E aí o recorte que nós trouxemos aqui para o artigo, pensando em dialogar com a temática do dossiê, né, da prevenção da tortura, diz respeito às percepções desses entrevistados sobre o momento e a frequência da prática de tortura pelas polícias estaduais. Então, a gente espera que, diante desse crime com a cifra oculta tão relevante, conhecer as percepções desses profissionais sobre a forma como a tortura policial acontece possa ajudar a gente a pensar a variedade e as características dessa tortura que precisa ser prevenida. E aí, pensando também que são esses profissionais que vão validar ou invalidar o trabalho das polícias, que vão encaminhar esses relatos de tortura. Então, a forma como eles enxergam o fenômeno, e esse é um pressuposto da pesquisa, é relevante por si só para entender a maneira como o sistema de justiça criminal lida com esse crime, né? Então, eu vou tentar resumir aqui os principais resultados da pesquisa que a gente discute no artigo. Em relação ao momento da tortura policial, a grande maioria dos entrevistados considerou que a atividade de policiamento nas ruas é onde a maior parte da tortura policial acontece. E aí, com destaque para a prisão em flagrante e as abordagens relacionadas ao crime, os crimes da lei de entorpecentes. E o cenário que foi mais descrito por eles como sendo um momento provável para a tortura policial foi aquele em que os policiais militares abordam pessoas na rua e as forçam a revelar determinadas informações. Nesse contexto, a ideia da narrativa de entrada franqueada foi algo muito citado como um momento em que os operadores têm consciência e, inclusive, revelam em entrevista que saber que algo além do que está narrado nos autos de prisão em flagrante deve ter acontecido. Além disso, também teve presente no campo uma percepção de que haveria uma menor incidência da prática de tortura nas delegacias. E para os entrevistados, isso aconteceria por 3 grupos de fatores. A maior profissionalização da Polícia Civil, e aí sempre com uma comparação implícita com a Polícia Civil da ditadura militar, o maior controle social nas delegacias, em comparação com as ruas, e a menor necessidade, entre aspas, da prática de tortura em delegacias, no sentido de que tanto a obtenção de informações como o disciplinamento e o castigo que motivariam a tortura na percepção desses agentes já estariam sendo obtidos pelos policiais militares na atividade de rua. Então, o que a gente pensou que esses dados indicam é que esses operadores do sistema de justiça, eles percebem que, na prática, está havendo uma transferência informal da função investigativa da Polícia Civil para a Polícia Militar, especialmente em relação aos crimes do varejo de drogas e pequenos delitos contra o patrimônio, com a Polícia Civil cumprindo esse papel homologador da atuação da PM e com as prisões em flagrante sendo essa porta de entrada da tortura policial no sistema de justiça criminal. E aí, ao mesmo tempo, e de forma coerente com essa percepção de que a tortura acontece nas ruas, a maioria dos participantes da pesquisa afirmou que a PM seria responsável pela maior parte da tortura policial que acontece em Pernambuco. E aí houve um destaque dado aos batalhões especializados da Polícia Militar. Mas uma interpretação alternativa que surgiu no campo e que a gente destaca no artigo é a de que o fator determinante para a prática de tortura talvez não seja a organização, Polícia Militar ou Civil, mas o tipo de atividade em que seus membros estão engajados no momento. Então, se em atividade de rua,
talvez não haja tantos elementos para pensar que policiais militares e civis agiriam de forma diferente. O que é que a gente pode concluir com isso? Que há uma perspectiva dos entrevistados de considerar a tortura como crime de oportunidade. E aí seria um crime de oportunidade proporcionalmente mais praticado pela PM por causa dos incentivos desiguais gerados pela natureza da função, né, ostensiva, que implica que a polícia militar está nas ruas o tempo todo, pelo maior efetivo, proporcionalmente, e pela maior capilaridade dessa organização entre a população. E aí, diante desses achados, algumas questões se colocaram e que a gente tentou discutir no artigo. A primeira delas foi sobre a validade dessa associação existente entre tortura e polícia civil, que pareceu insuficiente para dar conta dos achados da pesquisa. Essa implicação é importante na medida em que a ideia de que a delegacia seria o local preferencial da tortura policial esteve presente no debate público que gerou a aprovação da lei que criminaliza a tortura e também está presente nos tratados internacionais, na lógica dos organismos que guiam os mecanismos latino-americanos de prevenção da tortura. E aí, por outro lado, haveria aqui indícios para a gente pensar que a atividade de policiamento da rua deve igualmente ser um alvo central das políticas de prevenção. Uma segunda questão que se colocou foi problematizar as percepções dos entrevistados diante da sua posição na cadeia produtiva do sistema de justiça, no território de Pernambuco e na hierarquia social. E aí, em relação a esse último aspecto, né, da posição social dos entrevistados, a gente analisou a percepção apresentada por alguns deles de que o elemento da classe social seria definidor da possibilidade de alguém praticar tortura ou permitir que a tortura acontecesse na sua frente. E essa percepção de alguns desses entrevistados considera que a classe social de origem de policiais de baixo escalão levaria à naturalização da violência com a qual teriam convivido em suas comunidades, ou ainda que essa classe social de origem teria gerado a falta de educação, entre aspas, desses policiais, implicando em uma incapacidade de agir com equilíbrio ou de medir as consequências dos seus atos, o que, por sua vez, facilitaria a prática de tortura. E o que a gente vai desenvolver é que, de acordo com essa percepção, os delegados, que são, assim como os entrevistados, bacharéis, estariam mais imunes à prática de tortura ou a permitir que a tortura acontecesse, atuando como uma espécie de agente civilizador das práticas policiais. Então, a gente vai tentar problematizar esse achado durante o texto. Bom, então, assim, esses foram, de forma resumida, os achados que a gente tentou discutir e abordar no artigo. Eu quero agradecer demais pela atenção. Já estou ansiosa para ler as contribuições dos colegas e espero que a gente possa continuar o debate mais adiante. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Lara. Já dando sequência, então, passo a fala para o professor Marco César Álvares, que escreveu o artigo em coautoria com os professores Pedro Rolo Benetti e Fernando Sala. Boa noite a todas e todos aí. Eu gostaria de primeiro agradecer aí a possibilidade de estar apresentando o nosso texto, agradecer também a Gorete, a Thaís, a Maiara, né, que organizaram aí esse dossiê, saudar os colegas autores, o Marcos, também o Rafael Godoy, né, mandar um abraço aí para a Ludmila também, que não está presente. Eu queria iniciar também ressaltando da importância da revista de estudos em direito, né, até em discussão recente com os, digamos assim, pesquisadores da área do direito, eu colocava justamente a importância de uma revista como essa para que realmente haja um diálogo, por exemplo, em áreas como criminologia, né, onde realmente, né, um diálogo pode se colocar, já que a pesquisa empírica, né, seria o denominador comum entre áreas, por exemplo, como a minha, né, então eu sou Marco César Álvares, né, sou do Departamento de Sociologia, né, então mais da área da Sociologia, então é um belo espaço aí, né, para avançarmos em termos desse diálogo interdisciplinar. O nosso texto, então, é o debate, intitulado O Debate Parlamentar em torno da Lei contra a Tortura no Brasil. É uma pesquisa, então, que foi desenvolvida, ou melhor, uma reflexão que foi desenvolvida no âmbito do NEV-USP, junto com, escrevemos o texto, Pedro Benetti, que está presente, até se em algum momento o Pedro quiser
complementar o que eu vou falar, né? O Fernando Sala, o professor Fernando Sala, também no NEV USP, né? Também está presente. Temos também o Inácio, aí, nosso auxiliar de pesquisa, também participando aí, né? Então, foi esse texto conjunto aí, né, que nós elaboramos no âmbito do, como eu falei, do Núcleo de Estudos da Violência. Nós temos esse grande projeto CEPIR e FAPESP, né, que se volta para a questão da legitimidade das instituições democráticas, mas várias linhas, né, se desdobram a partir dele, né? Então a ideia é desdobrar uma linha, né, voltando a questões, a noções como do Paulo Sérgio Pinheiro, a questão do autoritarismo socialmente implantado, né? Discussões conhecidas como da Teresa Caldeira, acerca da presença de discursos contrários aos direitos humanos no Brasil, desde a época da redemocratização, né? Discussões também no âmbito internacional sobre o assim chamado giro punitivo a partir dos anos 70, punitivismo e etc., né? E tudo isso potencializado aí pelos acontecimentos, né? O impeachment de 2016, a eleição do atual presidente em 2018, né, que reatualizaram um pouco essas questões. O nosso movimento também nesse texto é de retomar questões, então, né, que pudessem ser discutidas, mapeadas, né, nesse caminho, né, da redemocratização e da democracia no Brasil, em que discursos, ativismos políticos e etc. se colocam em torno dessas temáticas. Então, esse artigo retoma a questão da tortura, que já trabalhamos em alguns momentos, eu, Fernando Sala, a Goretti também, né, e outros pesquisadores, e faz um levantamento e análise das propostas legislativas, então, em torno do tema da tortura, né, ao longo das últimas décadas no Brasil. Um pouco a pergunta é quais foram as iniciativas apresentadas, em casos específicos, quais os temas debatidos, né, nesse processo de deliberação sobre as questões da tortura. O que nós observamos é que, a despeito, né, um trabalho, então, foi um trabalho documental, né, ele se abre para vários aprofundamentos, mas é esse trabalho inicial documental. O que observamos é que, a despeito do número reduzido de matérias que efetivamente nesse período se converteram em norma jurídica, houve elevada produção de proposições acerca do tema, o que justifica um esforço para compreender quais são os proponentes, os pontos específicos de discussão, os discursos, né, e de tal forma traçar aí um panorama de como o problema, né, então é construído e debatido no campo da representação institucional, né? Em termos de metodologia, eu vou ser dar uma visão bem geral, está mais detalhado no texto, né? Mas nós levantamos e analisamos propostas, então, né, apresentadas no parlamento, né, dos anos 60 até o presente, até 2021. São analisadas as propostas de alteração legislativa apresentadas na Câmara do Deputado, né, na Câmara dos Deputados, acerca do tema da tortura, com ênfase inevitável no percurso da aprovação da Lei 9.455, de 1997, conhecida como a Lei contra a Tortura. No Senado Federal, a gente identificou 110, né, proposições legislativas com o termo tortura, né, então foi feito o levantamento, ao passo que na Câmara dos Deputados supera os 500 resultados. Por essa razão, decidimos concentrar os esforços de análise do material produzido na Câmara dos Deputados, né, sem deixar, foi um recorte só dessa pesquisa, dessa investigação, sem deixar de lado aí, né, a questão de que podemos aprofundar depois a questão no Senado. A ideia foi essa que eu já falei, né, não pensamos só nos efeitos concretos dessas propostas no ordenamento jurídico, mas sim utilizá-las como indicador, né, dos tipos de discursos que permeiam a questão da tortura, né? Então, no texto, muito rapidamente, num primeiro momento, a gente contextualiza uma série de discussões, inclusive da lei contra a tortura. No segundo, que é a pesquisa propriamente dita, né, oferecendo uma visão geral da atividade dos deputados federais no que se refere ao tema, né? Então, nós tomamos a Câmara dos Deputados, como dito, como espaço institucional, realizamos uma pesquisa no acervo da casa, utilizando o termo tortura, né, o que apresentou 1.949 resultados, entre 68 e o presente ano,
Como esse universo é composto de diversos tipos de documentos, né, inclusive requerimentos e etc., a gente fez fomos fazendo um afunilamento, né, de tal forma a chegarmos em determinadas proposições. Entre 1985 e 96 foram 41 proposições, 37 projetos, né, propriamente de alteração, né, só um que implicou numa pequena modificação, salvo engano, e os resultados, em termos muito gerais, né, nós buscamos, então, recuperar essa maneira pela qual deputados federais, né, tomaram o tema, identificamos algumas inflexões no tratamento da questão, percebemos que durante a última ditadura militar, né, 65 e 85, as poucas propostas apresentadas tinham como preocupação central o arbítrio de agentes do Estado no exercício de suas funções, sempre levando em consideração o contexto de repressão, né, dos dissidentes políticos do regime. Após a promulgação da Constituição de 1988, importante marco da transição para a democracia, a discussão sobre o tema passa a ser atravessada pela necessidade de regulamentação de dispositivos constitucionais. Amplia-se o número de propostas legislativas, bem como aumenta a variedade de temas correlatos que aparecem quando se fala pela tortura. Assim, se no regime anterior as propostas foram todas formuladas por opositores à esquerda do governo, a partir do final da década de 1980, a maior pluralidade nos atores que propõem leis relativas à tortura, muitos deles falando sobre crimes hediondos e instrumentos punitivos. Essa diversidade de vozes que começam a falar sobre a tortura no Congresso Nacional aparece de maneira mais clara no processo de tramitação da lei contra a tortura, quando houve significativa movimentação de setores políticos opostos entre si para disputar o sentido da nova legislação. Então, em termos muito gerais, foi um pouco essa a ideia, né, também de mostrar, na verdade, como o tema, então, se presta, sem dúvida, à discussão legislativa, mas como ele se abre, né, ou seja, às vezes não desemboca necessariamente em alterações legislativas, mas funciona para a audiência de determinados grupos políticos, né, para a organização desses grupos. Então, a nossa ideia é ir fazendo um mosaico, né, também investigando paralelamente, por exemplo, bancada da bala, como eu disse, aqueles discursos contrários aos direitos humanos, e montando um pouco esse mosaico, né, que desembocou aí em 2018 na tragédia que conhecemos, né, mas pensando um pouco as condições de emergência, né, e saídas possíveis aí para esse contexto, né. Foi meio atropelado, não sei se o Pedro quer dar algum detalhe aí, o Fernando acho que acabou não entrando. Mas acho que é isso. Obrigado. Bom, então, dando sequência, professor Pedro, o senhor vai querer contribuir? Bom, então já vou passar para o próximo, que é o professor Fábio de Nascimento Simas, que também contribuiu para o nosso dossiê. Então, professor Fábio, a palavra é com o senhor. Obrigado, Catarina. Boa noite. Está todo mundo me ouvindo? Tudo tranquilo? Ah, que bom. Então, desejar a todos boa noite a todos e todas. Vou tentar ser bastante breve. Eu vim assistir a live, vi aqui que eu poderia falar um pouquinho também do meu trabalho. Eu estou de férias, eu vim de uma viagem longa hoje, um perrengue que eu passei no aeroporto, enfim, muito cansado, né? Para quem trabalhando na universidade pública, nesse contexto online, que além de ser mais cansativo, né, a gente está ingressando no terceiro semestre, no mesmo ano, né? No caso, nem me apresentei, eu sou Fábio Simas, sou assistente social, doutor em serviço social, professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Enfim, vou tentar ser bastante breve aqui, né, mais para agradecer mesmo, né, parabenizar a revista pela coragem de problematizar um tema tão importante na conjuntura brasileira, né? Enfim, é importante também colocar isso, acho que parte do meu artigo também fala, que é que na conjuntura que está se agravando, mas que não é conjuntural, né? Um tema que permeia a formação social brasileira, ou seja,
esses elementos que a gente está vendo hoje de violência institucional de forma mais gravosa, digamos assim, mais aguda, tanto no discurso quanto na prática, ela não surgiu, né, até porque eu cito até neofascismo no meu artigo, ela não foi um raio que surgiu num céu azul, né? Enfim, há um processo aí, tanto da formação social brasileira, mas também dessa compatibilidade, né, entre aspas falando, entre a democracia liberal brasileira e a tortura, né, e o superencarceramento. Acho que esse é um ponto assim, que a gente tem que levantar, especialmente para debates. Esse tema, né, é um tema que me acompanha muito assim, né, na minha vida profissional, né. Eu vi o queridíssimo colega Rafael Godoy citando, né, a unidade prisional do Complexo de Bangu, que eu visitei por muitas vezes, né. Eu fui membro da primeira equipe do mecanismo no Brasil, a equipe do Rio de Janeiro, né? Já vão considerar aí velha guarda, a gente já completou uma década esse ano, enfim, e acho que está muito inserido nessa dinâmica, nesse contexto. Um agradecimento especial, né? Acho que além da revista, dos editores, assim, sobretudo as organizadoras, né? O excelente trabalho que já tem feito há muito tempo, já está sendo feito, né? Mas que é importante e fundamental de resgatar isso, da Thaís Duarte, da Mayara Gomes, né? Da Gorete Marques, assim, Gorete é uma pessoa assim muito disponível, assim, uma referência mesmo para a gente, uma pessoa assim muito maravilhosa, né? De trabalhar, de tirar dúvidas, contribuiu bastante também na minha tese, em parte da minha pesquisa também. E como é trabalhoso, né? Como é uma forma de resistência também a gente produzir ciência. Eu recebi hoje né, o e-mail com a publicação, li a parte da introdução toda, capacidade de síntese assim, muito absurda, muito boa. Como eu sou um cara nascido no século XX, certamente vou imprimir, encadernar para ler, entendeu? esse dossiê, né, sem dúvida. Enfim, e como é trabalhoso, né, a gente organizar uma publicação. Eu organizei uma no ano passado, terminando de organizar. É uma coisa que dura mais de um semestre, pelo menos. Não, desde a concepção da ideia até a finalização, quase um ano praticamente. Assim, é importante registrar no momento em que a produção científica brasileira anda tão atacada, tão desvalorizada, enfim, ou seja, a gente produzir conteúdo, produzir conhecimento de alta complexidade, né, de bastante relevância para a sociedade brasileira, tem que ser bastante saudável, entendeu? Assim, vocês estão muito de parabéns, meninas, assim, todos, né, que contribuíram na publicação, mas assim, Mayara, Thaís e Gorete estão muito de parabéns. É uma forma de resistência mesmo, produzir conhecimento numa conjuntura tão adversa que já está apontada pelos artigos, e evidentemente a gente não pode deixar de falar, né, nessa pandemia, na gestão trágica do Brasil, né? Ou seja, o trabalho intelectual, pelo menos eu penso dessa forma, ela prescinde de uma certa abstração nossa, quer dizer, a gente escrever nesse contexto também tão dolorido, tão doloroso, enfim, em que as mortes acontecem, né? Mais de 600 mil mortes no Brasil, realmente é uma das tarefas mais complexas, né? Ainda mais nesse formato online, né? Que proporciona esse distanciamento todo, enfim. Acho que isso tem que ser registrado, né? Muito registrado. Vocês estão muito de parabéns. Em relação ao meu artigo, né, de forma bastante sintética, assim, peço a todos que leem, que façam as críticas, que façam o debate, que assim, acho que o local mesmo da academia, da produção, né, quem sabe a gente, uma vez com segurança sanitária, a gente não discute isso presencialmente, né, seria muito bacana. O meu artigo é fruto do meu trabalho, de parte do meu trabalho da tese de doutorado, quer dizer, diante de que também a Gorete também me ajudou com os dados, enfim, no levantamento de dados, na metodologia. E é importante colocar que assim, é muito difícil, né, você transpor um conteúdo tão grande que é uma tese de doutorado, né, parte do conteúdo, transformar um artigo, né, e foi um trabalho assim, difícil de condensar tanta informação, mas em linhas gerais, o artigo, né, assim como a minha tese, fala da relação entre a tortura e o superencarceramento no Brasil, né, mais precisamente dos últimos 20, 30 anos.
Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, né, eu faço uma contextualização mais histórica e política sobre o conceito de tortura, né, a partir do referencial teórico-metodológico do materialismo histórico, do marxismo. Eu discuto muito a questão da história da tortura, muito não, um pouco, né, no artigo, muito não dá tempo. A gente vai discutindo um pouco dos documentos internacionais, faz um debate para depois trazer um debate mais contemporâneo, né? Inclusive, quando é uma coisa que está expresso, ao analisar os conceitos diferentes de conceito de tortura, a prisão é uma forma de tortura, né? Enfim, se você submeter seres humanos àquelas condições de privação de liberdade, por si só, poderia ser considerado, né, tortura, e, quiçá, dentro da realidade, da realidade brasileira. Né? Quer dizer, o superencarceramento e a tortura, como eu até coloco na conclusão, eles estabelecem uma relação simbiótica. Quer dizer, o superencarceramento alimenta a tortura e vice-versa. A segunda parte, que é a parte mais dos dados mesmo, né, empíricos, eu faço uma análise de 254 casos de denúncia que a Pastoral Carcerária Nacional recebeu entre os anos de 2000 e 2017. Faço análise de todos os casos dessa denúncia, né? Tento fazer de uma forma bastante sintética, alguns elementos são colocados, dialoga muito com os outros relatórios produzidos pela própria Pastoral Carcerária Nacional e outros documentos também que fazem esse tipo de levantamento, né? Algumas coisas chamam atenção também, como, por exemplo, na minha pesquisa, né? Como, por exemplo, relatos muito de violência de policiais em unidades controladas por agentes penitenciários, ou pelo menos que seria dessa forma. Em linhas gerais, as formas de agressão são bastante rudimentares. Se a gente analisar, né, que a partir da ditadura civil-militar, algumas técnicas de tortura foram muito mais... algumas técnicas foram mais complexas, né? Enfim, a gente observa que não, acho que tem muito a ver também com recorte de classe e raça, né, dentro do raça e etnia, dentro do sistema prisional brasileiro, que assim é uma violência, pelo menos no âmbito do meu levantamento, predominantemente mais da forma de agressões mais rudimentares, porém não menos grave, eu acho que é importante colocar isso. E a parte final do artigo, né, que assim, esse título, né, meninas, ele suscita um monte de reflexões nossas, né? Eu tentei contribuir de uma forma bastante breve, acho que dá para debates futuros. Que caminhos são esses ou descaminhos, né, na prevenção e combate à tortura no Brasil? Aí eu trago alguns elementos, né, mais gerais, que não são aprofundados, mas assim, acho que podem ser em algum outro momento. Primeiro, debate em relação da relação simbiótica entre o cárcere e, né, isso, no caso, superencarceramento, em forma particular, o superencarceramento e a tortura. Um debate mais aprofundado em relação à tortura enquanto uma particularidade da violência de Estado, né? E o Estado como Estado não como ente neutro na sociedade capitalista, embora que ele possua autonomia relativa. Acho que esse debate, né, as possibilidades que nós temos do ponto de vista dos movimentos e também os limites que essa sociabilidade nos impõe, né? E algumas questões gerais no que se refere mesmo ao próprio redesenho dessa política nacional de prevenção e combate à tortura no Brasil, que é um processo também em curso, né? Eu iniciei iniciei há poucos meses na Universidade Federal Fluminense, através do programa de iniciação científica, né, como uma bolsista, uma pesquisa que a gente vai fazer um levantamento, estamos na parte teórica ainda, mas uma análise, né, uma espécie de levantamento nacional dos comitês e mecanismos do Brasil, focando muito na operacionalização desses órgãos e nos documentos que os fundamentam, né, legislação, decretos e composição dessas diferentes experiências. Acho que no mais é isso. Enfim, convido a todos para a leitura e, enfim, parabéns aí a todos que estiverem envolvidos nesse trabalho tão árduo, mas também tão importante, de resistência mesmo, né? De resistência a esse cenário tão catastrófico que a gente vive, tá bom? Obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada, professor Fábio. Como nossa última fala, a gente tem a professora Camila Dias. Lembrando que aqui não estão todos os autores e as autoras do dossiê,
Então, quando vocês forem ler, vocês vão se deparar com outros trabalhos também, mas esse espaço é de muita importância para todos aqueles que puderam participar, para a gente poder dialogar entre esses autores e autoras. Bom, professora Camila, por gentileza. Bom, gente, boa noite a todos, a todas. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas pelo meu atraso, né, no evento. Eu estava em aula, né, e saí um pouco antes da aula para poder participar. Segundo, eu quero me desculpar também pelo que eu estou vendo que está uma escuridão, né, aqui. Mas eu tive que mudar de lugar porque eu estava no escritório, tinha luz, mas a internet estava muito oscilante. Aí eu vim para a sala e metade das lâmpadas estão queimadas na sala. Então, eu estou com... Está um pouco caótico, gente, desculpa. Mas eu tive hoje aula de manhã, à noite, tive 2 ou 3 reuniões à tarde e a minha internet ficou o dia inteiro muito ruim, né? Então, aqui para o evento eu preferi vir para esse lugar que a internet ela é melhor. Mas, enfim. Eu quero agradecer muito assim, o convite, né? Agradecer muito o aceite do artigo, parabenizar a organização do dossiê e também agradecer o convite para participar dessa live, né? Tão importante. Pena que não pude assistir as outras, né, falas, mas depois quero ver, né, a gravação. E, bom, o texto, né, que eu escrevi, na verdade, foi um texto escrito a 8 mãos, né? Foi um texto escrito por 4 pessoas e eu diria assim que eu sou, né, fui só uma figurante, porque eu muito mais aprendi com a Maiara, com a Gorete, que são as outras 2 autoras do texto, né? Além disso, o Walter, que não está aqui também, é o 4º autor, mas a Maiara e a Gorete são as referências minhas, né, nessa área. A Maiara foi minha orientanda no mestrado com o tema da tortura, e foi ali que eu aprendi muito, né, sobre o tema. Então, eu quero primeiro dar a elas, né, digamos assim, tudo aquilo de positivo, de melhor das reflexões que o artigo traz, né, dar ali os nomes a quem, de fato, né, são as autoridades no assunto. Como bem falou, né, o Fábio, né, que também organizaram esse dossiê. O nosso artigo, foi um estudo de caso a partir de um inquérito policial, né? Foi um caso que teve uma repercussão midiática muito grande em São Paulo, um caso de tortura de um adolescente negro que ocorreu num mercado de um bairro periférico na cidade de São Paulo e que teve uma repercussão muito grande porque os atos de tortura, de violência foram filmados pelos próprios agressores e foram disseminados em grupos, né, de WhatsApp, enfim, e o caso acabou chegando na imprensa, né, e aí teve uma repercussão muito grande. Bom, a gente analisou, né, o inquérito desse caso, o inquérito completo, com todas as imagens, com fotos, com todos os relatos, então foi um material bastante denso, né, que a gente analisou. E aí o artigo, né, ele traz algumas reflexões que dizem respeito, né, tanto a questão, né, das permanências da tortura, né, algo que acho que perpassa muitos dos trabalhos, da permanência da tortura nos diversos contextos políticos do país, quanto à ampliação, né, do escopo das práticas de tortura para além dos atores e das instituições, digamos, que tradicionalmente são associados, né, à prática da tortura. Então, no caso, entra, né, nessa reflexão os atores, a segurança privada, patrimonial, né, e os espaços de estabelecimentos comerciais, né, no caso, um supermercado, como espaços que também servem, né, às práticas de tortura, né? Não são espaços de encarceramento, são espaços privados, supostamente não estão sob controles, né, que envolvem ali os atores públicos responsáveis, né, pelo monopólio da violência física pelo Estado, mas são espaços onde os atores privados utilizam de algumas prerrogativas e de algumas condições
condições físicas, inclusive, e também condições sociais de legitimação daquelas práticas, né, para imporem ali as práticas de violência, como a prática da tortura, como forma de, não de extração de informações, mas, sobretudo, como forma de punição e de exemplaridade, né? Então, esse caso, sobretudo pelas imagens, né, pelas agressões veiculadas pelos próprios agressores, ele está muito relacionado a um caso de exemplaridade e a total confiança na impunidade desses agressores, porque eles circularam essas imagens dentro de, ao que tudo indica, né, pelo que o inquérito aponta, pelos próprios círculos sociais da vizinhança, do entorno do estabelecimento, então mostra como possivelmente refere-se a uma prática recorrente, conhecida e, de certa forma, legitimada, né, pelo menos por parte daquela comunidade e também pelos, enfim, por todos aqueles que circulam no supermercado. Então, o artigo faz algumas reflexões sobre isso e também do imbricamento ali do que envolve, né, o próprio estabelecimento em si e as relações com as empresas de segurança privada, a terceirização, enfim, uma série de liames ali que perpassam, né, essas relações e que, no fundo, acabam por encobrir, né, muitas vezes, e dificultar que se chegue efetivamente aos responsáveis, né, por essas práticas. Então, muitas vezes, no caso, né, os agressores, os seguranças, né, eles acabaram sendo condenados, mas você não consegue ir daí para diante, né, imputar as responsabilidades das empresas de segurança, das empresas do supermercado que contratam e de outros atores que, portanto, estão diretamente implicados, né, em tudo aquilo, nos efeitos que isso produz, né? Então, uma outra questão, né, que a gente discute no texto é a questão da visão dos atores do sistema de justiça sobre a tortura, né? Algo que a Gorete, a Maiara, enfim, tantos outros já têm também há muito tempo refletido a respeito, né? Então, nesse caso, o inquérito policial, né, indiciou e o Ministério Público fez a denúncia desses atores por tortura, né, pelo crime de tortura, cárcere privado e outros, mas a condenação, né, a gente analisou também a sentença da primeira instância, o juiz descaracterizou o crime de tortura, alegando que não havia ali uma relação de autoridade, de subordinação entre os agressores e a vítima, e que aquelas agressões não buscaram extrair informações. Então, ele entende que tortura está circunscrita a uma situação de busca de informações e que há uma relação de uma autoridade formal, né, entre o agressor e a vítima. O Ministério Público recorreu e, na segunda instância, então, esses agressores foram condenados. Na primeira instância, eles tinham sido condenados pelo crime de cárcere privado e por circular as imagens de nudez, né, da vítima, que era um adolescente, as imagens, ele estava nu, amarrado e chicoteado, né, ele foi chicoteado. Então, imagine, isso não é tortura para o juiz, né, da primeira instância, é algo muito surreal, porque, então, para ele não tinha a questão da autoridade implicada e a extração de informações, mas, então, na segunda instância, houve uma reinterpretação, né, desses fatos, e a condenação foi feita ali na segunda instância. E aí, né, então, as reflexões aí, finalizando, né, essa breve exposição, né, do artigo, a gente, então, faz uma reflexão sobre esses diversos sentidos, né, que a tortura adquire nas diversas etapas, né, pelos atores que compõem o sistema de justiça, desde a polícia, o Ministério Público e o sistema judiciário, como a compreensão e o significado atribuído a práticas de violência que se classifica ou que não se classifica como tortura, elas dependem de uma série de circunstâncias, né? Das circunstâncias do contexto em que ela ocorre, do local, de quem são os agressores, de quem são as vítimas.
Então, é um conjunto de elementos que, né, tem sido aí analisado já há bastante tempo por muita gente, né, que está aqui, que vão, na verdade, conferir o significado dessa prática, né? E é essa justamente, né, muitas vezes esse significado daquilo que não se considera como tortura é que são aqueles mecanismos que acabam garantindo que ela se perpetue, né? E que a impunidade de quem a pratica também seja garantida. Bom, acho que era isso, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada e parabéns pelo dossiê. Muito obrigada, professora Camila. Agora eu passo a fala para a professora Maiara e também para a professora Goretti, para que elas possam dar um encaminhamento desse diálogo entre os autores e também para que, assim que se findar, elas possam fazer a fala de finalização. Eu vou ser bem breve mesmo, só agradecer de novo pela submissão dos trabalhos, são excelentes pesquisas, né, para reforçar. Acho que a Goretti me segue, vai fazer comentários e uma fala de finalização, com alguns encaminhamentos sobre o dossiê. E é muito bom ouvi-los, acho que como o Fábio colocou, né, presencialmente acho que seria uma outra dinâmica, a gente poderia enriquecer ainda mais o debate. Quem sabe agora em 2022 a gente não possa pensar, né, numa outra, já pensando em outra ação, né, para além do dossiê, que envolva também essa discussão e que a gente possa permanecer fazendo dessa reflexão uma discussão permanente, né, em termos do cenário que a gente vivencia nesse momento e que exige que a gente faça resistência, como o Fábio novamente colocou, pegando ele como gancho aí para a sugestão do Fábio. Goretti, acho que se você quiser seguir, fazer seus comentários e apontamentos, acho que, por mim, eu estou bastante satisfeita. Obrigada, Maiara, obrigada a todos os autores e autoras que estão aqui presentes, a também quem não pôde estar aqui conosco, mas que colaborou para o dossiê da revista. Eu acho que os artigos eles se complementam, né, e trazem uma série de perspectivas para a gente pensar a questão da tortura. Então, eu até fui pensando aqui, né, que a gente tem um sistema, né, uma cadeia de tortura, né, que a gente tem desde essa tortura que acontece na abordagem policial, tem aquela que é ratificada na delegacia, depois a gente tem os operadores do direito que estão acolhendo, né, e ratificando e legitimando essa violência, e tem no sistema prisional essa tortura cotidiana, né, que é sistemática e que está em várias de várias formas manifestadas, né? Então, desde a questão da própria violência física, muitas vezes, mas também na forma como essas pessoas privadas de liberdade estão sendo tratadas, né? A questão da alimentação, a questão da assistência à saúde, da visita familiar, do contato com a comunidade, enfim, com direitos básicos e fundamentais que são sistematicamente violados. Então, é um sistema em cadeia de tortura, né? E que cada um desses atores estão participando ativamente ou de forma omissa, mas também participam dessa prática da tortura na medida que permitem que isso aconteça, né? Então, para além desse sistema produtor de tortura, né, essa cadeia produtiva de tortura, a gente também tem uma sociedade que tem historicamente uma sociedade desigual, né? A gente tem uma história de um racismo muito presente, né, de permissividade com a violência cometida contra determinados segmentos sociais, que tem cor, que tem classe social, que estão em determinados territórios esses que também são locais de práticas constantes de tortura, né? A gente, numa pesquisa que a gente fez sobre com vítimas, né, de familiares, de pessoas que sofrem tortura e violência, os relatos dessas pessoas é de que há várias formas de produção de violência ali naqueles territórios, né, desde o caveirão passando, com várias ameaças constantes, com o temor de ter a casa invadida a qualquer momento, quer dizer, você tem uma situação de violência que se torna um modo de vida dessas pessoas, né, uma existência que está condicionada a uma precariedade constante por essa
permissividade da violência. Então, a gente precisa pensar e refletir o que sustenta a tortura nesse país, o que sustenta, o que dá condições para que a tortura permaneça e siga sem ser questionada, sem ser socialmente questionada, né? Como o Marcos falou, tem uma questão aí que a gente precisa considerar, que nós somos uma sociedade que um termo que o Paulo Sérgio Pinheiro usa bastante, né? Nós temos um autoritarismo socialmente implantado, né? A gente ainda tem aí uma série de heranças e resquícios, enfim, de violências atravessadas, né? A gente precisa lidar com isso, a gente precisa lidar com a nossa história, a gente precisa enfrentar. Eu digo que lutar e enfrentar a tortura no Brasil também significa enfrentar o racismo, também significa enfrentar as desigualdades, né? Então, a gente tem que olhar não só os atores que estão participando dessa violência, que contribuem para a sua perpetuação, mas também o sistema que permite que isso seja constante na vida de algumas pessoas, né? De alguns segmentos sociais. É isso que a gente precisa olhar, e eu acho que esses artigos contribuem muito para a gente fazer essa reflexão, né? Como a Camila disse, o que é tortura? Né? Como que se define a tortura? Quem está definindo o que é tortura? Né? Então, a gente precisa avançar nessa discussão até para a gente conseguir construir políticas públicas adequadas para esse enfrentamento, né? A tortura, ela pode ser lida como crime de oportunidade, mas ela pode ser lida também dentro de um contexto de produção de dor e sofrimento disseminado e sistemático na nossa sociedade. Então, um pouco esses comentários que eu teria a fazer dos artigos, eu acho que eles estão... Eu convido a todos e todas a lerem os artigos. A gente teve o privilégio de ler os artigos, porque a gente participou da elaboração do dossiê, então, para a gente foi muito... Aliás, depois que a gente viu os autores e as autoras, a gente ficou muito orgulhosa de ter recebido contribuições tão valiosas de pessoas assim, que são referências também para a gente. Então, a gente ficou muito, muito contente com o resultado, e agora também é divulgar esse trabalho e fazer com que ele ganhe o debate público aí, porque, como o Fábio colocou e outras falas também colocaram, a gente está num momento muito adverso. Claro que a questão da tortura não é uma coisa de hoje, mas, sem dúvida nenhuma, hoje a gente tem um risco maior de enfraquecer tudo aquilo que a gente conseguiu avançar, né? A sociedade civil vem denunciando o quanto esse governo tem desmontado as políticas de enfrentamento à tortura, né? Do quanto tem sido... Ele tem uma estratégia de inanição dessas políticas, né? Ele simplesmente... Por exemplo, o comitê precisa, né, empossar os seus eleitos, né? Simplesmente eles não fazem isso, né? Não estão fazendo isso, e não fazer isso significa comprometer todo o sistema, porque o comitê é quem seleciona os mecanismos, os peritos do mecanismo, né? Então, se você tem esse processo muito, né, de desmontando a política de uma forma perversa, eles não estão sendo diretos, como foram em 2019, com o decreto que dissolveu o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, mas eles estão disseminando aos poucos, né? Vão causando aí uma inanição desse sistema. Então, eles estão desmontando tudo aquilo que, por muito, a gente lutou para conseguir. Então, a gente precisa resistir e precisa ganhar mais o debate público, e é isso, enfrentar também o que está colocado aí para que a gente enfrente a tortura de maneira mais a avançar nesse enfrentamento, né? É o que eu teria para dizer, em termos de comentários gerais. Agora, se vocês quiserem, eu já posso também fazer... Alguém quer se manifestar? Sinta-se à vontade. Não? Senão eu vou para a fala final. Eu só gostaria de dizer que foi um momento enriquecedor para a revista, esse evento, ouvir pessoas tão qualificadas e saber que a revista pôde exercer o papel de catalisar todas essas ideias, essas pesquisas qualificadas, como uma forma, mais do que, como uma forma de disseminação da pesquisa de qualidade crítica
e que pode ser transformativa da sociedade que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que a revista só tem mesmo a agradecer por vocês terem aceitado o nosso convite, né, para publicar, mas também se submeter, né, que é o mais difícil hoje. A gente tem que submeter a um processo avaliativo, longo, de várias revisões, né? Então, assim, vocês estão provando, né, que quem luta contra a tortura tem resistência em todos os sentidos, inclusive nesse, no quesito aí da organização, da correção e do critério e de produzir pesquisa de qualidade. É isso que o país precisa e é assim que a gente vai continuar lutando e é assim que a gente vai ficar aqui na trincheira, hein? Enquanto a gente estiver aqui, acho que esse é o papel de uma revista de estudos empíricos em direito, manter a luta e a resistência. Eu agradeço demais, aí eu não podia deixar de manifestar depois de ter ouvido esse debate tão rico aqui. Muito obrigado, vocês todos e todas. Gorete, posso rapidinho? Acho que só para reforçar, né? A gente indicações, né? Para a gente no ano que vem, evidentemente com segurança sanitária, de fazer um evento desse porte de forma presencial, né? Acho que isso para pensar para o ano que vem mesmo, né? Enfim, eu posso até colocar à disposição, fazer lá na Universidade Federal Fluminense, Niterói, em frente ao mar, né? Da Baía de Guanabara. Mas uma coisa que é importante, acho que para todos nós, né? Acho que a Mayara citou isso, você também, acho que o Rafael, a defesa da universidade pública. A gente está sofrendo uma série de ataques. E um dos grandes desafios nossos para o ano de 2022 é a gente justificar, além de tudo, né, toda a produção científica, a gente justificar a universidade pública presencial. Vai ser um dos nossos grandes desafios para o próximo ano, né? Tendo em vista todo o processo que já estava em curso, mas todo o processo de desmonte que tem se dado com a educação pública brasileira, né? A universidade pública brasileira, que corresponde, né, para 90% das pesquisas. Então, acho que eu vou fazer os agradecimentos finais. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, então, à Revista de Estudos Empíricos em Direito por ter acolhido a nossa proposta de dossiê, por ter tornado essa ideia que a gente começou a pensar um ano atrás uma realidade, né? E ver que essa ideia ganhou corpo dá até mais gás para a gente continuar aí nossas lutas, né? Seja dentro da academia, seja fora da academia, que a gente quer colocar essa questão no debate público. Também agradecer, né, aos autoras e os autores que mandaram suas contribuições, dizer que a gente quer continuar esse diálogo, promovendo ainda mais outras articulações para dar continuidade a essa rede de conversas sobre tortura. E eu quero especialmente agradecer as minhas queridas companheiras Mayara e Thaís pela parceria, pelo diálogo, pela cumplicidade, por todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo juntas nos últimos anos. A Mayara é uma parceira de longa data, acho que a gente já está junto há pelo menos uma década, mais ou menos. E desde então a gente vem conversando sobre esse tema, a gente trabalha junto em algumas pesquisas, a gente fez um relatório que é o Julgando a Tortura, que foi publicado em 2015, mas foi um relatório bem que a gente fez, né, ali na luta, foram, se não me engano, uns 2 anos que a gente trabalhou nessa pesquisa, junto com a Vivian Calderoni, a Natécia Magnani, a Paula Ramos. É um trabalho que ainda hoje tem repercutido e que foi um trabalho que a gente fez amparado pela Pastoral Carcerária, pela CAT Brasil, pelo NEV, pela Conectas e pelo IBCCRI. E depois a gente veio escrevendo artigos, a gente escreveu também um capítulo de livro, enfim, a gente está fazendo bastante coisa junto e espero continuar fazendo mais coisas com a Mayara. A Thaís, o nosso encontro foi no processo seletivo para perito do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, na época eu era do comitê, e aí eu conheci a Thaís nesse momento da seleção. Naquele período, a gente começou a conversar bastante sobre a criação de um protocolo de atuação conjunta do comitê com o mecanismo,
mas a burocracia nos impunha uma série de dificuldades. Daí eu saí do comitê, mas eu continuei em contato com a Thaís, e quando ela decidiu sair do mecanismo, eu lembro que ela me ligou para a gente conversar, e aí nessa conversa a gente começou a pensar um monte de projetos de coisas para fazer juntas, né? Uma delas era discutir a questão da tortura. A gente leu um relatório da Pastoral Carcerária que mexeu muito assim com a gente, né? Que problematizava essa questão da tortura como crime de oportunidade, como e aí essa problematização nos levava a pensar a forma como o enfrentamento da tortura estava se dando, né? Por uma criminologia ambiental, por uma criminologia que acreditava na ideia da dissuasão como uma forma de enfrentar, né? Esse tipo de violência. E aí, a partir disso, a gente começou então a tentar adensar essa discussão, então conversar com outras pessoas, ter outros interlocutores, buscar novos campos de debate. Enfim, a gente foi avançando nessas iniciativas e desde então a gente fez várias coisas juntas. A Thaís não pôde participar hoje do lançamento, porque ela está cuidando da saúde, precisa ficar recolhidinha, mas ela está presente nesse lançamento com a gente, porque esse dossiê compõe muito do que a gente vem dialogando nos últimos anos. Enfim, eu posso dizer que nesses anos que nos filiamos a pensar a tortura, eu aprendi muito com a Maiara e com a Thaís, e eu quero muito continuar esse trabalho junto com elas. Elas são mais do que parceiras que se preocupam com temáticas comuns. É uma troca de boas energias, de amizade, de companheirismo e de esperança. Eu acho que é algo que a gente precisa muito, né, para continuar enfrentando as mazelas ainda tão difíceis de serem enfrentadas, como é o caso da tortura, né? E num momento histórico como esse que a gente tem vivido, né, não só de uma pandemia, mas de um governo pandemônio, que é avesso a direitos humanos, né, que, sobretudo, homenageia torturador, que exalta a tortura, que nos condiciona a um sistema político torturante, né? Cotidianamente eu sou violentada pelas falas ou pelos atos ou não atos desse governo. Então, no caso do enfrentamento à tortura, a gente tem visto que muito tem sido retrocedido, né? E ainda a gente vai ter que lutar muito para tentar manter alguma coisa. E eu acho que, mais do que isso, né? A gente precisa manter a esperança, manter a iniciativa, manter a resistência, porque a gente não pode aceitar uma situação como essa, né? Além disso, a questão da tortura nos incita a pensar outras políticas também, né? Como que enfrentem a questão da desigualdade social, o racismo, enfim, todas as condições que tornam possíveis que essa violência seja praticada, né? A gente não pode aceitar a banalização e a indiferença à tortura, né? De nenhum ator social, sobretudo daqueles responsáveis pela responsabilização, pelo julgamento, pela prevenção a esse tipo de violência. Então, a gente precisa de medidas também que foquem a reduzir as condições que permitem que essa tortura ainda permaneça. E aí, o que eu tenho a dizer é para a gente continuar a luta, resistindo, porque para que a tortura nunca mais aconteça em nossa sociedade, né? E mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, espero continuar dialogando com todos vocês. Um grande abraço e uma boa noite. Bom, muito obrigada, professora Gorete e todos os demais presentes. Encerro o evento e convido todas e todos para entrarem no nosso site e também nas nossas redes sociais, porque os artigos eles serão todos publicados até o final do ano, mas lá já se encontram alguns, então eu convido os senhores e as senhoras para lerem, realizarem as trocas entre vocês, agora que já temos contatos, e que a gente possa fazer sempre uma
uma divulgação científica comprometida. Então, muitíssimo obrigada a todos e todas que puderam estar aqui hoje. É isso, né? Então, acho que a gente já pode dar tchau e boa noite. E 2022 a gente se encontra presencialmente, assim espero, viu, Fábio?